extremamente complicada de visita a N número de pontos em N número de municípios no Brasil. É uma logística extremamente complicada de fazer isso, né? A gente chegou a esses indicadores. E olhem lá a potência do programa. A gente entrevistou, ou aplicou questionário, mais ou menos 360 pontos, e olha lá o número de pessoas envolvidas diretamente, de forma permanente com o ponto. 4.000 pessoas, uma média de 11 pessoas. Então, vejam só, isso aqui é um número significativo. Isso não é um ministério, mas é quase um ministério, não é? Da cultura, só que em rede, né? Funcionando lá no território. O número de voluntários, mais 1.500, então mais uma média de 4. Então, olha a quantidade de pessoas que é mobilizada em termos de uma política pública que gasta pouco, não é? Que é relativamente barata, não é? Embora para ampliar para 500 mil o orçamento tenha que ser exponenciado, mas olha a capacidade que esse programa tem de mobilizar recursos humanos. E mais alguns, né, elementos que a gente chamou atenção. Frequência habitual a pontos, 124 mil pessoas, uma média de 323 pessoas por ponto. Ou seja, uma frequência, e aí eu não estou dizendo só frequência no sentido da fruição, porque em muitos desses casos é fruição, no sentido de ir ver, mas em muitos outros casos existe um processo pedagógico, de capacitação, de educação. Então, vejam a potência também desse programa nesse sentido. Tá? Frequentadores habituais, ali, depois aquele número de 8 milhões saiu derivado de frequentadores esporádicos, né, que fizeram uma regra de 3 simples e chegou a 8 mil, mas ali, naquele momento, os frequentadores esporádicos, 1 milhão de pessoas. Então, o programa ali tem uma capacidade de mobilizar que é impressionante. Espaços em situação precária, aí a gente já começa, a gente chega a alguns problemas. Então, a gente encontrou 32% de espaços em uma situação, do ponto de vista do próprio ponto, ou do pontão, que era precária. Então, aqui nesse caso, a gente vê... A gente pode olhar pelo outro lado, né? 70%, quase 70% diz que o espaço é interessante. Mas os 30% ali, para aqueles 30% falta algum tipo de ação. Tá? Então, era mais ou menos isso que a gente queria evidenciar. Acessibilidade, que é uma regra geral, também a gente tem uma série de problemas, 35% com problemas de acessibilidade, assim por diante. E aí, indicadores de sustentabilidade, que mede aquilo que o Santini falou, que é a capacidade de troca, capacidade de geração de recursos, né? Enfim, de oferecer um certo dinamismo econômico à atividade daquelas associações. A gente tem esses indicadores ali, naquelas médias, a gente tem vários problemas aqui nesse caso. Eu vou passar rápido, porque o tempo, quando a gente vai gostando, vai passando mais rápido ainda, né? Bom, no final das contas, a gente fez uma outra pesquisa, não vai dar tempo de chegar na terceira, que dizia mais ou menos o seguinte: essa pesquisa, apesar de eu ter mostrado só os resultados na ponta, a gente levantou também uma série de problemas do órgão público, do mediador da política. Tá? E aí são aquelas clássicas que todos conhecem. Falta de recursos humanos, os protocolos de ação pouco claros e às vezes confusos, dificuldades conceituais na elaboração da política, que a gente já viu inclusive no modelo lógico, mas na hora de elaborar editais existia uma certa opacidade com relação aos conceitos e a alguns elementos que eram fundamentais na elaboração da política. As dificuldades de monitoramento da política, e aí eu não estou falando de prestação de contas, é de um acompanhamento mais perene das dificuldades que a sociedade civil tem para estabelecer redes, por exemplo. Não existia um sistema de monitoramento adequado para isso. O próprio conceito de rede oferecia uma certa opacidade para isso, porque quando a gente tem uma ideia de que quase tudo é rede, nada se transforma em rede. Então, a gente também teria que definir melhor o que é rede para ter uma atuação mais organizada. E aí, nesse sentido, a gente foi entender, rapidamente eu vou finalizar, a gente foi entender o que eram as redes.
o que efetivamente é as redes. Então, a gente fez uma imersão, e aí a gente teve que reduzir o número de pontos e pontões que eram objeto da pesquisa. A gente teve que fazer uma imersão para entender o que eram essas estruturas. O que efetivamente são os pontos de cultura. E a gente encontrou uma coisa interessante, que inclusive rebate com isso que a gente viu aqui na primeira pesquisa, que era o seguinte: um ponto de cultura, ele tanto pode ser a associação inteira, como ele pode ser uma ação dentro de uma associação com uma capacidade organizacional muito maior do que uma simples associação de cultura popular. Então, o ponto de cultura ele tem várias posições dentro de uma estrutura associativa. Tá? Então, essa foi uma coisa interessante, mas que levantou uma outra questão, que era uma questão da atuação em rede. Ora, se eu tenho um ponto que tem essas diferenças todas, ou tem pontos que têm essas diferenças todas, eu também preciso saber como ele atua efetivamente na comunidade, se é em rede, se não é em rede, se ele atua sozinho, se a rede dele é local, se é comunitária, se tem uma base territorial maior. Para quê? Para que eu tenha um desenho ou instrumentos de política que atue de forma efetiva nesse desenho dessas diversas formas de rede. Então, a gente fez uma pesquisa que tem um outro teor, que é uma pesquisa mais etnográfica, e que aí, a partir daí, a gente gerou uma série de problemas para o processo ali que a gente chamou no GT de Cultura Viva, que era uma necessidade de reorganizar alguns dos elementos. Enfim, não vai dar tempo de falar sobre isso. Eu agradeço e desculpem a rapidez aqui da fala. Muito bem, nós que agradecemos, e essa exposição em particular também vai servir muito, já que nós estaremos fazendo uma avaliação de resultados. O seu trabalho certamente será muito importante para a nossa construção de relatório. Passo finalmente a palavra ao senhor Yuri Soares, que representa a Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, justificar o meu atraso, né? Além de produtor cultural, eu também sou professor da rede pública aqui do DF. Nós estamos tendo uma assembleia lá em frente ao Palácio do Buriti, né? Estamos em greve, então por isso que eu demorei a chegar aqui. Tinha que resolver algumas coisas lá na assembleia antes, até porque eu também sou do comando de greve lá. Inclusive, antes de começar minha fala, fazer um carinhoso pedido aqui ao Senado Federal, principalmente quem tiver um contato mais direto com o nosso governador aqui, o Rodrigo Hollenberg, que converse carinhosamente com ele para que a gente avance nas negociações da nossa greve. Saudar todos e todas presentes, na pessoa da nossa senadora Lídice da Mata, grande parceira aí do movimento cultural de longa data, Alexandre Santini, o Frederico e demais presentes. Bom, me apresentar, né? Também eu sou o Yuri, eu sou da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, integro 2 pontos aqui do DF, o Ponto de Cultura Mapati, que é um teatro que fica aqui na Asa Norte, e o Ponto de Memória de Planaltina, que fica em Planaltina, Distrito Federal. Bom, algo que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas que é sempre importante pontuar, que nós gostamos sempre de pontuar nas nossas falas enquanto sociedade civil, tenho quase certeza que o Santini já pontuou isso no início da sua fala, dessa grande inovação que são os pontos de cultura, porque eles marcam uma virada na percepção do Estado sobre como ocorre, como é feita a cultura no Brasil. Então, essa virada que é o Estado percebendo que ele não tem condições de fazer diretamente a cultura e que ele sequer deveria ser o agente principal a realizar, a organizar essas redes culturais. Então, ao invés disso, ele passa a reconhecer os pontos e as redes que já existem. Então, os pontos de cultura e as redes de pontos de cultura não passam a existir quando o Estado dá um documento. Aquele documento, aquele financiamento, aquele fomento, na verdade, é um reconhecimento de uma prática já existente. Então, a maioria dos pontos de cultura que nós temos hoje são
práticas culturais, organizações e redes que já existem há muitos e muitos anos antes de existir a própria política pública. Em toda a sua diversidade, né? Então, nós temos pontos de cultura que lidam com questões relacionadas a gênero, a sexualidade, a memória, a patrimônio e diversas outras pautas. Mas, como já foi falado aqui pelo Santini, para que essa política pública tenha uma envergadura do tamanho que o Brasil precisa, do tamanho que a cultura brasileira precisa, nós precisamos sim de uma discussão mais aprofundada sobre financiamento. E nisso o Senado Federal é importantíssimo. Não é novidade para ninguém que a gente vive um cenário de crise econômica mundial que chega também ao Brasil e, ao nosso ver, a postura que o governo federal tem tomado frente a essa crise é equivocada. Equivocada ao copiar modelos que nós vimos sendo aplicados principalmente na Europa, ao acreditar que simplesmente um ajuste fiscal, o arroxo do orçamento, e nisso normalmente a cultura é uma das áreas vistas como as primeiras a sofrerem aquela tesourada, aquele facão orçamentário do governo federal, a cultura sempre é uma das primeiras a sofrer com esses cortes. E a gente já viu na Europa que esse modelo não funciona. Você acaba, na verdade, criando uma espiral uma espiral da recessão. Você corta orçamento, você diminui a circulação, você gera desemprego, gera desindustrialização, diminui o pagamento de impostos, então você tem que realizar novos cortes. Então, o exemplo mais claro que a gente tem aí é o da Grécia, né? Passou anos e anos nessa política de ajuste recessivo que somente piorou a situação orçamentária grega, somente piorou a situação do povo grego, né? Até a gente chegar a esse contexto atual em que eles elegeram um governo que está tentando fugir dessa lógica recessiva. Então, o Senado Federal precisa fazer essa discussão ampla que não diz respeito apenas à cultura, né? Diz respeito a todas as áreas governamentais, da necessidade de pressionar o governo federal para buscar outras formas de sairmos desse cenário complicado que nós vivemos. Todos sabemos que não é um cenário nem um pouco simples. Um exemplo aí é essa discussão que nós temos com diversos movimentos, centrais sindicais, movimentos culturais, está colocado na rua aí a própria questão da CPMF, né? Que é um imposto que atinge principalmente os estratos mais ricos da população, e a partir dessa discussão da CPMF, quando ela chegar aqui no Senado, eu espero que os senadores discutam a importância da gente colocar também a cultura dentro desse novo fundo de financiamento, né? Assim como a saúde, a educação e a previdência, a cultura é essencial para a gente dar um salto qualitativo, um salto civilizatório no Brasil, que a gente percebe ser necessário quando nós vemos diversos setores da sociedade aí pedir intervenção militar, vários discursos homofóbicos, agressivos, machistas, a violência crescendo, tanto do ponto de vista da criminalidade, mas também do ponto de vista do ódio, né? Parece que há um ódio crescente e uma falta de tolerância com o próximo, com as outras pessoas, com o diferente, com a diversidade. Então, você só constrói uma cidadania que respeite a diversidade, respeite as pessoas e avance culturalmente se nós tivermos programas como o Cultura Viva sendo empoderados cada vez mais. Também precisamos avançar na concepção de cultura enquanto processo. E aí eu discordo, e há uma discussão desse tipo na Comissão Nacional, um pouco do que foi falado pelo Santini, de que tudo é ponto de cultura. Nós acreditamos que é preciso avançar nessa discussão sobre o que é ponto de cultura, porque um evento não é ponto de cultura. Com nenhum preconceito com os eventos. Os eventos, nós, pontos de cultura, todos realizamos, né? Shows, festas, encontros,
debates, mas se aquilo não tem... nós temos discutido principalmente duas coisas importantes para definir o que é um ponto de cultura. Ele precisa ter alguma base territorial. Então, ele precisa ter um enraizamento na sua comunidade, mesmo que sejam em diversas comunidades quando se tratar de redes. Mas ele precisa ser fruto de algum território. E ele precisa ter existência ao longo do tempo. Não pode ser algo que surge e some a todo momento. Então, um ponto de cultura precisa ter base territorial e um espaçamento no tempo. Precisamos, e nisso também quero dialogar aqui com o Senado, avançar na regulamentação da lei. Nós tivemos uma primeira instrução normativa editada pelo Ministério da Cultura, que avançou em algumas questões aí relacionadas à burocracia, mas também há algumas divergências, como é o caso de colocar a possibilidade de universidades públicas serem pontões, né? Então, nós acreditamos que pontos e pontões de cultura devem ser, assim como diz a própria lei, entidades privadas de direito privado. Então, se você começa a colocar entes e agentes públicos como pontos e pontões de cultura, você começa a confundir desse princípio inicial que eu comentei, de que os pontos de cultura são reconhecimento do governo de que quem faz a cultura é a sociedade. Por mais que tenha boa vontade, né? A gente sabe que muitas vezes as universidades têm boa vontade para realizar a cultura, para organizar a cultura, mas não é o papel delas, enquanto instituições governamentais, serem elas próprias as protagonistas do programa Cultura Viva. Então, a gente precisa avançar nessa discussão sobre o papel das universidades no programa Cultura Viva. Nós não queremos tirar as universidades do programa Cultura Viva. Nós só acreditamos que o papel das universidades no programa Cultura Viva enquanto instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, elas podem criar matérias nos seus currículos sobre cultura, sobre o programa Cultura Viva, elas podem realizar pesquisas sobre cultura, como inclusive vários pesquisadores realizam. O Frederico está aí, que não me deixa mentir, várias universidades, vários pesquisadores têm como seu objeto de pesquisa o programa Cultura Viva. E também realizando os seus programas de extensão, né? Nós temos diversos casos de sucesso no Brasil em que as universidades, a partir da extensão universitária, conseguem dialogar com a comunidade, dialogar com os movimentos culturais. Eu mesmo sou oriundo disso, né? Eu venho de um programa de extensão aqui da Universidade de Brasília, chama inclusive Comunicação Comunitária. Vocês devem conhecer pelo professor Fernando Paulino, que já veio aqui para o Senado várias e várias vezes, né? Então, a gente precisa avançar em diversas questões aí da regulamentação da Lei Cultura Viva, principalmente na questão da gestão compartilhada. Então, é preciso que o Ministério da Cultura avance chamando, né, a própria Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, o Legislativo, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, e pesquisadores para a gente avançar na regulamentação do restante da lei. Nós regulamentamos um pedaço da lei, mas a gente precisa regulamentar a lei de forma completa. Por fim, dizer que nós temos tido esse diálogo aí dentro da sociedade civil, com os parlamentares, com o Ministério da Cultura. A gente tem avançado na discussão internamente, né, do próprio movimento social, com o governo, com outros movimentos sociais. Obviamente, como eu já disse, existem algumas divergências, mas eu acho que até o momento a gente tem conseguido tratar de uma maneira muito respeitosa e tranquila essas divergências, mas que não basta apenas nós discutirmos a letra da lei. Reforçar aqui de novo, então, a importância da gente fazer uma discussão ampla com a sociedade sobre essas duas questões, financiamento e modelo civilizatório, porque a gente precisa ampliar
o espaço para a diversidade, para o respeito, para uma sociedade mais igualitária, com menos agressividade no debate político, e para isso o programa Cultura Viva é essencial. Nós temos diversos relatos de todo o Brasil da importância quando o Ponto de Cultura realiza suas atividades, não somente avança aquela comunidade do ponto de vista econômico, né? Porque afinal, a partir de um edital de fomento, você começa a pagar os agentes culturais, né? Que muitas vezes é a primeira verba que eles estão recebendo. A gente teve lá em Planaltino, o nosso exemplo é clássico, né? Grupos de catira, grupos de dança, poetas e músicos que receberam seu cachê pela primeira vez na sua vida artística. Isso é importante não somente para a valorização desses artistas, mas para a própria economia local. Porque aquele artista, ele vai consumir no supermercado da sua cidade, ele vai fazer circular aquela economia local, como é o próprio caso do Bolsa Família, né? Todos os estudos mostram que quando você coloca dinheiro diretamente na comunidade, aquilo gera um crescimento econômico de grande magnitude. Mas também, e principalmente, na questão da autoestima. Quando você valoriza essa cultura local, você começa a mostrar que essas comunidades não são apenas espaços, como coloca a grande mídia, de violência, de problema, que tem que resolver com a polícia. Isso não resolve. O que resolve é você empoderar, dizendo, olha, existe uma história dessa comunidade. Essas pessoas são portadoras de direitos de diversas áreas. Tanto na questão da cultura, educação, saúde, da própria segurança, a autoestima daquela comunidade, daqueles indivíduos melhora muito. E isso é importante para a gente resolver uma série de índices sociais aí correlatos. É isso. Obrigada. Passar a palavra à senadora Fátima Bezerra. Antes, no entanto, Fátima, eu quero deixar uma pergunta aqui já colocada para o senhor Alexandre, com base na exposição do senhor Frederico. Fica claro ali que há um problema de repasse para os pontos de cultura, com repasses atrasados em cerca de 83% dos casos. Então, queria que fosse explicado o que é que está acontecendo, se essa é uma questão. 83%, se não me engano. Cadê o... É um dado mais antigo, mas ainda existe. E eu ia justamente perguntar isso. Se é uma situação que vem desde o início dos pontos de cultura, que são 10 anos, em torno desse período, a manutenção dos pontos sempre foi com essa relação de repasses atrasados, ou se é uma coisa nova em função da situação de crise orçamentária, financeira, que o governo passa. Já quando for falar, quando Fátima colocar. E nessa dimensão, também gostaria de perguntar, porque como eu sou autora do requerimento, junto com o Romário, então, digamos assim, nós perguntamos antes. Eu queria também lhe perguntar, nessa mesma dimensão, qual é a prioridade orçamentária que tem os pontos de cultura no orçamento geral do Ministério. Muito obrigada. Com a palavra a senadora Fátima Bezerra. Senadora Lídice, eu quero primeiro saudá-la pela iniciativa, junto com o senador Romário, de promover a realização desse debate, estender aqui meus cumprimentos aos nossos convidados, a Alexandre, representando aqui o MINC, a Frederico, aqui em nome do IPEA, né, e que traz aí a apresentação de uma pesquisa, né, muito importante, e bem como a Yuri, da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Eu não tenho nenhuma dúvida, senadora Lídice, que falar sobre o programa Cultura Viva, a meu ver, é falar
em uma das ações, né, mais saudáveis que foi implementada no país, do ponto de vista exatamente de promover a cultura popular, né? Eu digo isso porque tenho acompanhado, né, essa luta desde o início. Eu lembro que em 2002, né, quando eu me candidatava pela primeira vez, senadora Lides, a deputada federal lá pelo meu estado, Rio Grande do Norte, né, lembro que chegava lá em Santa Cruz, que é a chamada região Trairi lá do meu estado, e, portanto, né, recebia lá as reivindicações dos grupos, né, que, com muito esforço, promoviam, né, a cultura local lá naquele município, naquela região, mas com toda limitação e com toda precariedade. Por quê? Porque não havia nem por parte do governo estadual, nem por parte do governo municipal e nem tampouco por parte do governo federal nenhuma política, nenhuma ação que trouxesse o incentivo e o apoio financeiro. E eu lembro que eu olhava aquilo ali, né, o grupo se chamava Arte de Rua, o grupo lá de Santa Cruz. E olha quanta ousadia daqueles meninos e daquelas meninas. Com toda dificuldade, eles instalaram lá no bairro que se chamava Paraíso. O bairro, nunca esqueci da palavra, era Paraíso. É um bairro, inclusive, popular lá da cidade de Santa Cruz, uma região bastante popular, mesmo com toda dificuldade. Eles conseguiram lá um local, alugaram e, enfim, e estavam lá, né, tentando promover, né, a cultura lá do bairro e lá do lugar. E eles, portanto, claro, né, não pediam, né, para a gente ajudá-los, etc, etc. E eu dizia naquele momento a eles, né, das limitações que a gente tinha, né? Enquanto mandato, primeiro que nós não temos ações voltadas, né, para esse tipo de atividade, essas ações quem tem que ter o Poder Executivo, etc, etc. E o mais evidente que naquele momento havia a lacuna, conforme eu já aqui mencionei. Mas, de repente, eu olhava para eles e dizia, olha, nós estamos aí no debate, né, uma discussão, né, de repente Lula foi eleito presidente, e se eu conseguir chegar também a ser eleita deputada federal, vamos lutar para que no plano nacional a gente comece a dar os passos do ponto de vista de ter, né, programas, ações concretas para apoiar, para incentivar, né, iniciativas como essa. Bom, e aí o tempo passou, quis o destino e o povo, Lula foi eleito presidente, eu fui eleita deputada também pela primeira vez, e de repente vem o ministro Gilberto Gil, vem hoje o ministro Juca, vem essa turma todinha, né, vem os militantes da cultura em todo o país, e essa rede, né, gesta exatamente esse programa maravilhoso que foi o Ponto de Cultura. Eu tenho a alegria, Yuri, a honra, inclusive, de dizer que, naquele primeiro momento, para fazer, enfim, para efetivar os primeiros pontos de cultura em todo o país, naquele primeiro momento o Ministério pedia muito a nós parlamentares a colaboração nossa através de emendas. E eu tenho a alegria de dizer que eu sou autora da emenda que instalou os primeiros pontos de cultura no Rio Grande do Norte, professora Lides, senadora Lides. E começou exatamente lá por Santa Cruz, o Arte de Rua. E hoje esse ponto é referência não só para o meu estado, mas para o Brasil, né? O Rio Grande do Norte hoje tem uma rede com 53 pontos de cultura, né? Uma rede muito pequena ainda, diante exatamente da riqueza que tem o nosso estado. Desde a questão, né, dos grupos de teatro, a questão da música, da dança, né, enfim, a questão da cultura popular. Afinal de contas, né, não estou falando aqui também de um estado que é a terra do mestre Luiz da Câmara Cascudo, né, que tão bem, né, registrou e tão bem divulgou, né, a cultura popular do nosso país. Aliás, faço um parêntese aqui, senadora Lides, para mais uma vez convidar a você e a todos e todas para a bela exposição sobre Câmara Cascudo, que está sendo realizada nesse exato momento no Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Câmara Cascudo adentrou lá o Museu da Língua Portuguesa. A exposição está belíssima e vai até fevereiro. Mas, enfim, voltando então para o programa Cultura Viva,
esse depoimento inicialmente que gostaria aqui de dar, né? Enquanto deputado, ao longo desse período todo, nos somamos junto a vários outros parlamentares para que pudéssemos avançar, e hoje aqui a gente poder dizer, né, que isso não é mais um programa, isso não é mais uma ação, isso é uma política de Estado, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que o projeto Cultura Viva inaugura exatamente um novo modelo de política cultural no nosso país, por chegar exatamente nesse estágio, né, enquanto uma política de Estado para além de governos. Segundo, Yuri, para mim, a riqueza do programa Cultura Viva é exatamente um programa que não chega de cima para baixo. Pelo contrário, o programa Cultura Viva, está entendendo? O êxito dele está condicionado, quanto mais, né, é o contrário, ele vem de baixo para cima. O êxito dele está condicionado, quanto mais ele está associado à realidade do lugar, né, à identidade cultural daquele lugar, quer dizer, qual as manifestações mais presentes, o que é aquilo que mais, né, a população deseja, etc, etc. Daí porque o programa, né, é muito inteligente, Alexandre, nesse aspecto, de não inventar moda, não precisa inventar moda. O que nós precisamos é de incentivo financeiro, o que nós precisamos é de orçamento, né? O que nós precisamos é exatamente isso que está sendo feito, de desburocratizar o programa, porque, por outro lado, o drama que esses pontos de cultura, não só no meu estado, mas pelo país afora, tem enfrentado por conta da rigidez, da burocratização, enfim, os chamados órgãos de controle, etc., etc., que existem, que as normas têm que ser respeitadas, mas o Ministério também, literalmente, tem que ter, senadora Lides, e eu vou concluindo, tem que ter criatividade para a gente tentar desburocratizar isso cada vez mais. E pesquisa como essa, Frederico, vem exatamente na direção, né, de contribuir. No meu estado, conforme eu já mencionei, são 53 pontos de cultura espalhados em todas as regiões, mas são muito poucos ainda, mas pouquíssimos, né? Nós temos 4.500 e tanto em todo o Brasil. O Plano Nacional de Cultura, do qual eu tive a honra de ser a relatora, na época, enquanto deputada federal, prevê uma meta de 15 mil pontos de cultura. Então, nós precisamos avançar muito nessa direção. Meu estado, assim como os demais, senadora Lides, enfrenta, por exemplo, o problema ainda relacionado a repasses, que Vossa Excelência mencionou aqui. A última parcela, com relação aos pontos de cultura, Alexandre, não foi ainda efetivada. Embora tenha problema também lá do ponto de vista local. Mas eu encerro, portanto, primeiro dizendo da nossa disposição, né, a discussão do nosso mandato, cada vez mais se somar nessa luta para fortalecer, né, para fazer avançar ações como essa. Me soma aqui as perguntas feitas pela senadora Lides. Afinal de contas, diante de todo esse contexto que nós estamos passando, Alexandre, o que é que tem mesmo de orçamento? Eu vi aqui que vocês colocaram na questão de fomento, vocês inclusive incluem aqui a questão de editais, né? Vocês falaram em editais, a questão editais MINC, redes estaduais, redes municipais, consórcios, emendas parlamentares para redes de pontos, projetos e eventos culturais, formação, TEAs municipais, estaduais e nacional. Se você pudesse falar um pouquinho sobre o tema aqui de formas de fomento, né? Em síntese, seria isso. E, por fim, perguntar a você, quando é que já iniciou a rodada de novos convênios para novos pontos de cultura por esse país afora, né? Porque aqui fica exatamente em nome, né, lá do Rio Grande do Norte, fica aqui o nosso apelo para que a gente possa firmar um novo convênio, né, para ampliar a rede de pontos de cultura lá no Rio Grande do Norte. Não. Sugeri que Alexandre
possa responder. Quero explicar, senadora Fátima, a senhora vai nos dar um grande apoio, na sua fala já me dá uma grande contribuição na nossa relatoria. Aqui no Senado, desde o ano passado, se iniciou essa prática, que cada comissão ela analisa o desempenho de uma política pública de um ministério a que essa comissão tem relação, atribuição de trabalho. E eu pude analisar o ano passado a principal política de infraestrutura do Ministério de Turismo e fazer essa avaliação agora, para mim, é uma oportunidade grande, tanto por ter sido uma estimuladora desde o início da gestão Gil Juca, mas também da alegria de ter de volta